programa Momento Jurídico está na Academia Brasileira de Direito Processual Civil e vamos conversar com o Dr. José Roberto dos Santos Bedaque, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e professor titular da USP. Dr. Bedaque, a Academia Brasileira de Direito Processual Civil está sempre incentivando e dando apoio às atividades pedagógicas e culturais sob a presidência do Dr. Márcio Lousada Carpena. O senhor pode nos dizer, então, a respeito da Academia? Bom, como todo instituto, como toda entidade voltada ao desenvolvimento, ao estudo do direito, e no nosso caso, especificamente do direito processual, é uma atividade, é uma iniciativa louvável do Dr. Márcio, e eu me sinto satisfeito e honrado mesmo de poder participar, e já participo desde a fundação da academia, das atividades por ele desenvolvidas. É uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui. Vamos então ao assunto, da sua aula de hoje, que vai ser ministrada aqui na academia. Somente com a promulgação do Código de Processo Civil de 1973 é que as tutelas de urgência, tema de sua aula de hoje, passaram a ser exploradas, provocando um movimento de constante expansão de sua aplicabilidade prática. O que o senhor pode nos dizer, então, a este respeito? Bom, na verdade, essa expressão tutelas de urgência, ela não era utilizada com muita frequência quando da promulgação do Código de 73 e até algum tempo depois não se falava em tutelas de urgência. Nós tínhamos, e como temos até hoje, como tínhamos antes ainda do Código de 73, uma tutela jurisdicional, uma modalidade de tutela jurisdicional, denominada tutela cautelar, e todas as medidas de urgência até então adotadas, e mesmo depois do Código, que passaram a ser aceitas, eram incluídas no rol dessas medidas denominadas tutelas cautelares. Hoje existe uma consciência de uma certa peculiaridade dentre as tutelas de urgência que permite fazer uma separação entre cautelares e outras modalidades de tutela de urgência. Pois é, tem a tutela de urgência e também tem a tutela antecipatória. Qual a diferença entre uma e outra? Na verdade, a tutela antecipada é uma modalidade de tutela de urgência, como é também a denominada tutela cautelar. São dois mecanismos processuais. Eu, particularmente, até tenho uma posição particular a respeito disso, mas são mecanismos que o sistema processual prevê, visando a evitar que a demora do processo possa causar prejuízo àquele que aparentemente tem razão. Podemos dizer, então, que a tutela cautelar é uma forma particular de proteção jurisdicional? Tanto a cautelar quanto a tutela antecipada, ou seja, as tutelas de urgência em geral, são, sem dúvida nenhuma, mecanismos específicos, particulares. Até nós temos uma expressão, eles se incluem no rol daquilo que nós denominamos tutelas diferenciadas, né? Visto que tem a finalidade de conferir uma proteção mais rápida e eficaz, ainda que provisória, a um direito aparente. No seu entendimento, podemos definir a tutela antecipada como o deferimento provisório do pedido do autor no todo ou em parte? Muito bem. Eu diria que a tutela antecipada não representa o deferimento provisório do pedido em si,
porque o pedido do autor compreende um resultado definitivo, quer dizer, implica o atendimento ao pedido do autor implica a concessão de um resultado definitivo na sua esfera jurídica. Ele passa a ter um direito que subsistirá indefinidamente. A tutela antecipada, portanto, não antecipa esse pedido, antecipa os efeitos práticos que esse pedido, porventura, possa produzir na vida das pessoas, né? Ou parte dos efeitos práticos que ele possa produzir na vida das pessoas. Agora, eu gostaria que o senhor falasse algum detalhe que a gente não tenha colocado, importante, já que este é o tema de sua aula de hoje, não é? Bom, o que eu posso dizer aí, complementando essa ideia da tutela antecipada, né, para que as pessoas possam ter uma ideia, uma noção melhor... Um esclarecimento maior. Né, com relação à antecipação do pedido propriamente dito, ou de efeitos desse pedido, que são concepções ou são noções um pouco diversas. Eu diria, por exemplo... se uma pessoa pretende separar-se judicialmente, né? Esse resultado prático implica na vida dessa pessoa uma série de modificações concretas da sua realidade, não é? Então, a separação judicial gera o fim de uma sociedade conjugal, a mudança do estado da pessoa, de casado se torna separado, ou de casado passa a ser divorciado, e acompanhando esse resultado jurídico, existem uma série de efeitos práticos, como, por exemplo, o fim da sociedade conjugal faz cessar os direitos e obrigações que os cônjuges têm um com o outro, né? Dentre os quais o dever de coabitação, né? Pois o primeiro, no caso. Um dos primeiros. Um dos vários efeitos práticos que a cessação da sociedade conjugal, determinado por uma sentença do juiz, produz. Mas nem sempre aquele que pretende obter a separação judicial está disposto a continuar convivendo com o outro cônjuge durante todo o período necessário à separação judicial. Ao contrário, normalmente, já que ele pretende a separação, é exatamente porque não há mais condições de convivência comum. E, então, ele pode ir ao Poder Judiciário e pleitear do juiz a antecipação desse efeito prático, ou seja, eu peço que seja provisoriamente cessado, suspenso o dever de coabitação, para que eu possa sair da minha residência, não é? Sem sofrer eventuais consequências desse abandono de lar. Não seria um abandono, porque ele sairia com autorização judicial. Isso é uma antecipação de um efeito prático da sentença de separação. Até que seja julgada. Até ser julgado o pedido de separação judicial. Essa é uma modalidade de tutela antecipada. E quanto tempo, mais ou menos, demora todo este trâmite? Depende de uma série de circunstâncias, mas a ideia é que ela seja rápida, até mesmo em caráter liminar, ou seja, imediatamente, muitas vezes até sem ouvir a parte contrária, a fim de que ela possa produzir os seus efeitos de plano. Ok, muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos e sua presença no programa Momento Jurídico. Eu que agradeço. Maiores informações sobre os cursos de pós-graduação que são realizados aqui na Academia Brasileira de Direito Processual Civil, ligue para 3332-7283 ou acesse www.abdpc.org.br. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos.